Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Vamos meditar, refletir um pouco na palavra do Senhor, nesse texto, nessa campanha que nós estamos vivendo esses dias na presença do Senhor. E o Senhor tem algo sempre reservado para nós, para que possamos continuar nesse combustível, tendo combustível nessa caminhada celestial. Amém? Hoje nós vamos pegar a parte do nosso texto em João 4, mais especificamente nos versículos 23 e 24, que a palavra do Senhor diz assim, assentado mesmo, leia comigo, João 4, 23 e 24. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Queridos irmãos, para que nós possamos chegar aqui ao versículo 23 e 24, eu gostaria de trazer algumas reflexões importantes do versículo 1 até o 22. Esse texto, ele fala da mulher samaritana. Jesus estava saindo da Judéia e indo para a Galiléia, passando por Samaria, algo que era incomum nessa época, até porque havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Ao chegar na cidade de Sicá, assim como vem descrevendo os versículos, Jesus senta-se junto ao poço de Jacó e ele conversa com essa mulher samaritana. Jesus já vem quebrando alguns protocolos, digamos assim, costumes da época. E a gente precisa olhar por essa ótica, porque sempre que Jesus está em uma situação, algo ele ensina para nós, é um manual que nós temos que seguir de comportamento. E veja bem, esse texto ele é referido diretamente a essa mulher samaritana para que nós pudéssemos aprender o que Jesus queria ensinar ali. Ela foi a interlocutora direta desse texto. Ela era uma pessoa que já tinha um passado complicado, não é? Um histórico complicado. Já havia outra quebra, porque judeus e samaritanos não tinham uma boa convivência, isso gerava conflito, e um homem, Jesus querido, o Jesus Cristo, em forma humana, tendo contato verbal, conversando com uma mulher. Isso já quebrava muita coisa que era costume e padrão daquela época. Mas veja só, ao mesmo tempo, o Senhor vem, através desse texto, nos falar sobre a evangelização. Jesus, naquele momento, estava evangelizando aquela mulher, estava pregando a palavra, estava anunciando o reino, o seu próprio reino, a ela. E os discípulos que estavam ali puderam observar o que acontecia. Por que isso foi dito? Jesus, quando estava conversando com a mulher samaritana, ele estava se posicionando e mostrando para ela quem era o Filho de Deus, apresentando para ela a graça que já era manifestada através da vida dele, a essa mulher. E ela, com um passado, de certa forma, duvidoso, E um versículo, ela diz assim, no versículo 17, a mulher respondeu, eu não tenho marido, quando Jesus diz no 16, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tu dissestes bem, eu não tenho marido, porque tu já tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com toda a verdade. Ou seja, quantas vezes as pessoas vêm através do nosso convite à casa do Senhor, mas muitas vezes essas pessoas são acusadas
pelo próprio passado, pelas condutas que praticavam antes de conhecer a Jesus Cristo. Veja que Jesus Cristo se posiciona naquele momento e se apresenta àquela mulher. Ou seja, eu estou te apresentando o reino dos céus, eu estou me apresentando como Jesus Cristo. E muitas vezes, muitas pessoas, quando elas vêm à casa do Senhor, até você e eu, algo fica nos acusando. Mas eu não sou merecedor disso. Mas eu não posso compartilhar dessa comunhão. Mas Deus, mais isso, mais aquilo, e muitas coisas vão entrando na nossa mente através de acusações malignas para que nós possamos desistir no meio do caminho. Isso é comum. Os opositores da nossa fé vêm e apontam: olha, como era antes, o que você estava praticando, o que você fazia. As pessoas só sabem apontar o teu passado, as pessoas só sabem apontar aquilo que você errou. As pessoas não conseguem, o inimigo, através da vida de muitas pessoas, não consegue reconhecer aquilo que você se tornou na presença do Senhor. Porque ele sempre vai tentar te atingir. Isso gera em nós o quê? Muitas vezes um desânimo. Infelizmente, nós, às vezes, desanimamos por causa dessas questões. Mas Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia, ele vai e revela-se o quê? Para ela, que ele era o Messias e ele era a fonte de quê? De água viva. Por que muitas pessoas nos acusam e apontam o nosso passado? As pessoas que ainda não experimentaram aquilo que nós experimentamos, elas não conseguem preencher um vazio muito grande que existe dentro delas. Elas olham para nós e às vezes se incomodam. Se incomodam por quê? Porque mesmo com todas as adversidades e tudo que as outras pessoas passam, o cristão também passa, só que ele passa de uma maneira diferente, porque ele está preenchido, ele não é vazio. Ele sabe que aquela prova vai passar. Ele sabe que aquela luta será superada. Ele sabe que aquela enfermidade vai servir de testemunho. Olha a diferença que o cristão tem na vida dele quando ele tem Jesus Cristo. Quando ele vive Jesus Cristo de fato. E as pessoas pensam o quê? Fulano não é merecedor. Você não pode viver dessa forma porque outrora você vivia de uma forma pecaminosa. Isso é a sede que existe dentro deles e eles não conseguem preencher esse vazio com nada. Muitos se ocupam de vaidade, viagem, luxúria, prazeres carnais e tentam de todas as formas, se afundam em apostas, maus comportamentos, porque eles ainda não experimentaram a verdadeira água viva, aquela que sacia a sede, preenche o vazio que existe nos corações. E é isso que nós viemos aqui essa noite. Buscar cada dia mais nos alimentar, beber dessa água e saciar a nossa sede, para que possamos ser repletos e completos na presença do Senhor Jesus Cristo. É importante perceber que nesse texto há uma quebra de barreiras religiosas e sociais, assim como eu vinha falando, né? A questão social, a questão religiosa. E Jesus, ele veio e não só nesses paradigmas ou protocolos, Jesus Cristo mudou muita coisa. E assim como muitos não aceitavam porque a salvação era para os judeus, não é? Que era só Deus dos judeus, mas a graça de Jesus Cristo nos alcançou e aqui estamos hoje. E Jesus Cristo já manifestou isso, mostrou isso também nesse texto para essa mulher samaritana. E vamos chegando ao cerne daquilo que nós viemos aqui para falar hoje. Ensinar sobre a verdadeira adoração. Por que eu falei que muitas vezes a gente vem com um sentimento carregado de culpa? Porque o inimigo sempre vai tentar pesar
a nossa adoração para que ela não saia verdadeiramente como tem que sair. Ele sempre vai tentar me acusar, te acusar, criar situações para te desanimar, me desanimar, para que nós não entreguemos ao Senhor aquela adoração que nós precisamos entregar. E a palavra do Senhor nos ensina que a verdadeira adoração não era aquela feita em Jerusalém, no Monte Gerizim. Jesus responde que a verdadeira adoração não depende do lugar físico, mas da condição espiritual que nós vivemos. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós somos divididos em corpo, alma e... Corpo, não preciso falar, vocês já estão vendo, né? Alma, eu gosto desse termo, a sede das nossas emoções, né? A alma, olha que interessante, por ser sede das nossas emoções é o que será salvo ou o que será condenado. Escolhas, emoções, né? Tudo aquilo que nós já falamos em outra oportunidade. Domínio próprio. E o espírito, o que é? O espírito não é meu, nem é seu. O espírito é de Deus. Onde é que entra o espírito nessa parte? O espírito é a conexão entre Deus e eu. Entre Deus e você. É a parte da tríade do seu corpo, do seu ser, na verdade, que te conecta com Deus. É o espírito. É o sopro de vida. É o alimento. É a conexão mais próxima que a gente está. É o que? Cristo em nós. Quando nós morremos, a matéria, o corpo volta ao pó. A alma será condenada ou salva. E o espírito, olha só o que existe dentro de mim. Ele retorna para o Pai. Ou seja, Cristo em nós. Esse espírito que está aqui agora é Cristo em mim, Cristo em ti, Cristo em nós. E o que a palavra de Deus nos convida a fazer? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, na essência, naquilo que mais nos move, naquilo que mais toca o nosso coração, naquilo que nos motiva por dentro, naquilo que nos dá intimidade com Deus. Relacionamento com Cristo. Cristo em mim, Cristo em nós. Nós precisamos adorar Jesus Cristo em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, na conexão mais simples e direta com Cristo. E é isso que Cristo veio nos ensinar. Nesse texto, algo que Deus tem falado muito, as nossas vidas ultimamente é sobre a questão da salvação, sobre anunciar o reino, e aqui ele mostra também esse exemplo, quando ele prega a palavra a essa mulher, anunciando o reino, trazendo vidas para a presença do Senhor, trazendo vidas que estão lá fora, estão cativas para a casa do Senhor. Uma função essencial que nós estamos aqui hoje buscando combustível para que amanhã possamos fazer, pregar a palavra do Senhor no nosso dia a dia. Nós já falamos sobre isso, falei da última vez sobre isso, mas a palavra do Senhor vai nos conduzindo a isso. Quando o Senhor tem algo a dizer, a tratar com a sua igreja, por incrível que pareça, porque não existe coincidência, existe concordância dentro da palavra, o Senhor vai sempre nos direcionando para aquele caminho. A evangelização. O Senhor tinha tocado ao meu coração sobre isso. Domingo, o irmão Juninho chegou e falou: eu preciso conversar com você. E o assunto era o mesmo. Evangelização, pregar a palavra do Senhor. Quantos de nós estamos deixando de adorar ao Senhor dessa forma? Quantos de nós deixamos já de evangelizar?
Será que a adoração em espírito e em verdade é só essa que eu venho aqui, canto músicas bonitas, louvores bonitos, exerço o meu cargo dentro da igreja e está tudo bem? Não é sobre isso. Está ficando muito restrito. Parece que a gente pegou a graça de Deus e falou, opa, vamos restringir, isso aqui é nosso. É para mim, eu quero. Como se fosse algo que fosse finito. Algo que acabaria e eu falo assim, não, eu tenho que guardar porque é meu. Mas a graça do Senhor ela é infinita, ela é para todos. E nós precisamos pregar esse evangelho. Pregar a palavra do Senhor e levar outras pessoas à salvação. Porque só Jesus Cristo tem o poder para salvar. Esse texto do Evangelho de João, ele mostra que o testemunho de Jesus Cristo pode transformar vidas. E o meu testemunho, através do Espírito que está em mim e você, que é o Espírito de Deus, pode também transformar vidas. E nós precisamos buscar isso. Buscar a palavra do Senhor. Nós estamos aqui hoje. Vem e o quê? Beba. Mas será que essa fonte vai secar? Essa fonte não secará. Então por que eu estou tendo a ganância de querer beber sozinho? De não convidar outras pessoas? De não querer que outras vidas sejam transformadas assim como a minha e a sua está sendo transformada aqui nessa noite? Nesse trecho do Evangelho de João, é um texto que nós devemos refletir e guardar os ensinamentos que Deus manifestou aqui, que são eles: a graça, a evangelização, a adoração verdadeira e genuína, a transformação espiritual e a inclusão no reino de Deus. É importante que eu e você adoremos ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. O Espírito de Deus está em nós. E por isso devemos adorá-lo. Em uma simples passagem, Jesus transforma, ensina e salva. Precisamos levar esse Jesus aos sedentos, pregar esse evangelho para que todos consigam saciar a sua sede. Em uma simples passagem que você vai ter no seu cotidiano. Seja um canal de transformação, de ensino e um canal de salvação. Você veio, se alimentou, saciou. Estamos saciados, estamos bebendo, estamos sedentos aqui todos os dias, porque nós já somos um povo sedento por natureza, porque a gente já acostumou a buscar constantemente o Senhor. Mas nós precisamos levar mais esse evangelho. Que a nossa adoração seja uma adoração de dentro para fora, que em nós possa transmitir o Espírito Santo de Deus, que em nós possa transmitir a salvação, o reino do Senhor e a transformação. Vamos levar esse evangelho aos sedentos. Amém? Faço votos de amor, graça e paz e que o Senhor abençoe a sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade.